Olá pessoal, há situações onde você pode querer desenvolver um agente, seja ele um software, um robô, que seja capaz de aprender como ele tem que se comportar no ambiente onde ele está inserido. E a inteligência artificial fornece técnicas para que você consiga fazer o agente aprender de forma autônoma qual é o melhor comportamento. E este vai ser o objetivo desta sequência de aulas. Vamos falar sobre aprendizagem por reforço. Neste primeiro vídeo, veremos uma introdução à aprendizagem por reforço e veremos principalmente o conceito de problemas de decisão sequencial, que fundamenta essa técnica de aprendizagem. Como eu disse, na área de aprendizagem, o objetivo é fazer com que o seu agente consiga aprender a se comportar no ambiente onde ele está inserido, mas não de qualquer forma, de uma forma a maximizar o seu desempenho. O desempenho é algo envolvido com a missão do seu agente. Então, uma vez que ele aprende a se comportar de uma forma que maximize esse desempenho, ele vai desempenhar a sua tarefa, a sua missão da melhor forma possível. A ideia central desta área de aprendizagem é que você não programe o agente especificamente dizendo o que ele tem que fazer, mas sim que você dote esse agente de um método para que ele, por conta própria, possa aprender o que ele deve fazer de forma a atingir a sua missão, atingir o seu desempenho. Nesta figura eu tento ilustrar essa situação. Numa versão sem sem aprendizagem, você tem que implementar no seu agente instruções sobre o que ele deve fazer. Por exemplo, se ele percebe que o ambiente, que a situação, que o problema que ele está encarando está num estado E1, com uma determinada configuração de posição de objetos, posição do robô seria abstraído nesse estado E1, então você programou para ele fazer a ação de andar para frente. Isso é sem aprendizado, é fixo, digamos, na implementação do seu agente. Com a aprendizagem, você dota o seu agente de uma forma para que ele consiga interpretar, analisar o que ele está encarando, o que ele já fez e se isso foi bom ou não. Por exemplo, se deparando com esse mesmo estado que ele se encontra, se nessa situação ele tem que tomar uma decisão sobre que ação fazer, e dado que ele percebeu que antes, no passado, ele estava nesse estado E1, e quando ele estava lá no estado E1, ele andou para frente, e essa ação de andar para frente teve um bom desempenho, teve um bom resultado para ele, agora que ele percebe que ele está novamente no mesmo estado no E1, ele consegue inferir, concluir então que ele tem que andar para frente de novo. No passado ele fez isso foi bom, então ele aprende que naquele estado é interessante executar a ação de andar para frente. As técnicas de aprendizagem por reforço se baseiam muito na noção de comportamento operante. Este comportamento operante é uma área estudada no behaviorismo, principalmente por este cidadão chamado Skinner. Então, para que você entenda o que é este comportamento operante, eu disponibilizei um vídeo, cujo link está aqui na descrição desta aula. Então agora pause esta aula, assista ao vídeo e fique atento aos seguintes conceitos. Primeiro, o que é o reforço, ou também chamado de consequência reforçadora, e qual foi o reforço que o Skinner adotou no experimento que ele fez com pombos. Então pause esta videoaula, assista o vídeo e uma vez que você identificou estes conceitos, volte para continuarmos esta aula. Como vimos no vídeo, um comportamento operante pode ser encarado como uma ação, desde que essa ação seja voluntária. E esta ação voluntária, você pode amplificar ou diminuir a chance de ela se repetir em função do reforço que é devolvido para o
para o indivíduo sempre que ele realiza esta ação. Skinner desenvolveu um outro experimento que também evidencia este comportamento operante, chamado de caixa de Skinner. Se você procurar no YouTube sobre caixa de Skinner, você vai encontrar diversos vídeos. O que consiste essa caixa de Skinner? Aqui tem uma representação. Nada mais é do que uma caixa que dentro dela é posto um ratinho. Esta caixa ela tem aqui um dispensador de comida e tem também uma alavanca aqui, que o rato consegue se apoiar nela para eventualmente dispensar aqui comida. Tem também alguns outros elementos nessa caixa. Por exemplo, tem luzes aqui, uma luz verde e uma luz vermelha. Tem também um alto-falante e tem também uma grade eletrificada. Em que consiste essa caixa de Skinner? O objetivo dela é fazer com que o rato aprenda em que situações ele deve apertar a alavanca para receber comida e em que situações ele não deve apertar a alavanca. Ou seja, através de reforços positivos e punições, consigamos aqui ativar este comportamento operante. Como é que funciona isso, né? Qual que é a recompensa ou reforço positivo? Toda vez que a luz verde acende, que essa luz verde acende e o rato vem aqui e pressiona a alavanca, aqui no dispenser de comida cai um grãozinho de comida. Por outro lado, toda vez que a luz vermelha acende e enquanto essa luz vermelha está acesa, o rato vem aqui e aperta a alavanca, em vez de cair um grãozinho de comida, ele toma um choque. À medida que o tempo passa e que o rato vai percebendo esses reforços positivos, no caso aqui a comida, ou os reforços ou as punições, no caso do choque, ele consegue associar, ele consegue aprender o momento em que ele tem que apertar a alavanca para receber comida, que seria quando a luz verde está acesa. Se a luz vermelha está acesa, ele vai lá, aperta, ele toma choque. Outro conceito usado na área de aprendizagem por reforço é o de problemas de decisão sequencial. O que seria um problema de decisão sequencial? É simplesmente a necessidade que o seu agente tem de tomar decisões em sequência a partir da percepção dele em diferentes momentos no tempo. Por exemplo, num instante T0, num momento T0 agora, por exemplo, o seu agente tem que tomar uma decisão sobre qual ação ele vai executar nesse momento. Mais adiante, no futuro, num tempo T1, ele precisa tomar essa decisão novamente. O que ele vai fazer agora? Num momento futuro, T2, de novo, ele precisa tomar a decisão do que ele vai fazer. E assim sucessivamente, né? A vida dele é uma sequência de momentos e a cada um desses momentos ele tem que tomar uma decisão sobre o que ele vai ter que fazer, sobre qual ação ele vai ter que realizar. Este fluxograma aqui apresenta o ciclo de vida de um agente que vive, né, dentro desse problema de decisão sequencial. Vamos entender esses elementos. Aqui está o agente, então ele é um agente que age no ambiente através de um conjunto de ações pré-definidas que ele pode executar. Uma vez que ele executa uma determinada ação, esta ação se reflete no ambiente onde ele está inserido e este ambiente fornece para ele qual é a percepção do estado atual onde ele está, qual a configuração atual do ambiente dele e também fornece para a gente um sinal de recompensa. Então, estes são os elementos de um problema de decisão sequencial. Existe um conjunto de estados do problema. Cada um dos possíveis estados é denotado pela letra S. Então, esse estado compõe a percepção aqui do agente. Existe também um conjunto A de ações que o agente pode realizar, formado por diversas ações azinhas aqui pequenininhas. Então, a cada instante de tempo, ele, com base no estado atual, ele tem que determinar qual ação que ele vai realizar.
E o ambiente fornece para ele, além da percepção do estado, também uma recompensa, denotada por R, e essa recompensa ela é sempre vinculada a um determinado estado. A recompensa que o estado S proporciona ao agente. É um valor numérico, que pode ser positivo ou negativo. Positivo seria o reforço positivo, negativo seria as punições, que o ambiente fornece para o agente. E essa recompensa dá noção para o agente se aquilo que ele está fazendo é bom ou se aquilo que ele está fazendo precisa ser evitado. Outro elemento que existe nesse modelo é o chamado modelo de transições de estados. Já disse para vocês que neste problema nós temos estados e ações. Ao executar uma ação num determinado estado, esse ambiente muda em função da ação que o agente executou. Esse modelo de transições então define a probabilidade do ambiente mudar para um próximo estado, um S', quando uma determinada ação A for executada no estado S. Ou seja, quando o agente fizer a ação A no estado S, qual a chance do estado do ambiente se alterar para o S'? Por que que este modelo, em problemas de decisão sequencial, é probabilístico? Porque nem sempre o resultado da ação do agente é só o resultado da ação do agente que afeta o estado do ambiente. O ambiente pode estar sujeito a intempéries, pode estar sujeito a outros fatores que vão além da ação que o agente executa, mudanças oriundas da própria dinâmica do ambiente, né? Por isso que existe esse modelo de transição, para justamente tentar identificar o seguinte: toda vez que o agente executa esta ação A no estado S, com tal probabilidade o ambiente será alterado para o estado S'. Para facilitar o nosso estudo, nós sempre adotaremos aqui que essa transição ela é sempre 1, ou seja, que sempre que o agente executar a ação A no estado S, sempre ele vai para o estado S'. Ou seja, o efeito no ambiente, o resultado da ação do agente no ambiente não sofre interferência de outros fatores. O ambiente só muda a partir da ação que o agente executa. Adotaremos isso para simplificar o nosso entendimento do modelo de aprendizado. Para entender problemas de decisão sequencial, vamos ver um exemplo clássico. Este é o exemplo chamado de mundo 4x3. O que temos nesse mundo? Ele é um grid formado por 4 colunas e 3 linhas. Daí você já observa que existe essa diferença na notação. Então a gente sempre informa os índices, primeiro a coluna, depois a linha. Então aqui está o ambiente de 4 colunas por 3 linhas. Neste ambiente nós temos duas posições de estado meta, sendo que esta célula aqui, a coluna 4, linha 3, o agente tem um prêmio ali para ele, uma fatia de queijo. O nosso agente aqui imagine que seja o ratinho. E aí toda vez que ele atinge esta célula aqui, ele recebe aqui uma recompensa positiva de mais 1. E existe também aqui na célula 4, 2, uma recompensa negativa, uma punição. Podemos encarar como sendo um choque aqui, que sempre que ele atinge esse estado aqui, ele recebe uma punição de menos 1. Nos demais estados, nós temos aqui valores de recompensa que foram atribuídos pelo cidadão que projetou este exemplo. Nesta célula aqui é uma parede, então é como se fosse um labirinto onde ele tem que aprender aqui como atingir a posição onde ele recebe a melhor recompensa. São 4 ações que ele pode executar. Ele
pode se mover para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Apenas para deixar registrado, né, estes dois estados aqui são estados meta. É onde que o nosso ratinho tem que chegar. Ele tem que aprender a chegar ou aqui, num cenário ideal, ou ele tem que aprender a chegar aqui. Toda vez que ele chega numa dessas posições aqui, encerra, digamos, uma vida do agente. E essa vida pode encerrar com um prêmio ou com uma punição. Uma vez que existem possíveis decisões diferentes que o agente pode tomar em cada estado do problema, tem que haver uma forma de medirmos o desempenho do agente. E esse desempenho ele é medido através de uma função de utilidade, que é representada pela letra V. O que essa utilidade considera? Ela considera as recompensas que o agente recebe na sequência de estados por onde ele passa, desde o estado inicial até um dos estados meta, ou até esgotar o seu tempo de vida. Por exemplo, se ele tiver um tempo fixo para atingir um desses estados meta e ele não atinge, ou ele fica sem bateria, se for um robô, também finaliza o tempo de vida dele, e aí é possível de medir aqui o desempenho, de medir como é que foi o desempenho do nosso agente. Então, a recompensa é a utilidade, no caso, é a sequência de recompensas, a soma das recompensas que ele recebeu na sequência de estados por onde ele passou. Ou, simplificando, né, aqui no nosso exemplo do problema do mundo 4x3, é o caminho que o agente fez. Ela é representada por essa fórmula, que nada mais é do que uma formalização para isso que está explícito aqui, né? É a soma das recompensas dos estados por onde o nosso agente passou. Vamos ver como é que seria. Vamos imaginar que em um dado momento o agente começa aqui na célula 1,1 e ele faz essa sequência aqui de ações. Esta sequência aqui. Começa na 1, 1, 2, 1, 3, depois 2, 3, 3, 3, 4, 3. Qual que seria a utilidade dessa sequência de ações? Basta olharmos aqui no nosso mundo e somarmos aqui os valores das recompensas. Por exemplo, qual que é a recompensa do estado 1,1? A recompensa do estado 1,1 é menos 0,04. 0,04. Então, eu vou somar este menos 0,04 com a recompensa do 1,2, que está aqui, 1,2, que também é menos 0,04. Depois, com a recompensa do 1,3, que também soma aqui menos 0,04. Depois do 2,3, que é esse estado aqui, que também é menos 0,04. Depois do 3,3, que é esse estado aqui, que também é menos 0, mais, né? Menos 0,04. E por último, do 4,3, que é o estado onde tem aqui a recompensa positiva, que nesse caso aqui é 1, mais 1. O resultado desta nossa sequência de estados aqui, a utilidade dessa nossa sequência de estados aqui, vai ser igual a 0,8. Vamos calcular a utilidade agora de uma outra possível sequência de estados, que faz o nosso agente tomar um outro caminho, essa letra B. Para isso a gente tem que somar de novo as recompensas desta sequência aqui de estados por onde ele passou. Então ele começa novamente no 1,1, então vamos ver aqui, a recompensa do 1,1 é 0,04 negativo, então nós vamos somar aqui menos 0,04, vamos somar com a recompensa do 2,1, 2, coluna 2, linha 1, vejo que agora ele vai fazer esse caminho aqui por baixo, né, que também é menos 0,04, depois aqui do 3,1, que também é menos 0,04, depois do 4,1,
olhem só, ele vem até esta posição aqui, 4,1, que é menos 0,04. Isso tudo no nosso somatório, né? Aqui tem uma soma. Depois volta para 3,1, então depois ele volta para esse estado aqui, menos 0,04. Agora para o 3,2, agora ele sobe uma posição, soma com menos 0,04. E por último, o 4,2. Por último, aquele estado onde ele recebe menos 1. O somatório desta nossa sequência de estados aqui, a utilidade dessa nossa sequência de estados, vai dar menos 1,24. Fica claro por esse nosso cálculo de utilidade que é muito mais, o desempenho do nosso agente é muito melhor quando ele faz esse caminho vindo aqui por cima e vai para o mais 1, apesar de ele receber também essas recompensas ligeiramente negativas por esse caminho onde ele passa, comparado aqui com fazer esse outro trajeto em vermelho e chegar lá no estado onde ele recebe menos 1. Um outro conceito que usamos em problemas de decisão sequencial é o de política. E aqui a política entra no seu sentido genuíno. Uma política, ela é indicada pela letra π, ela especifica qual a ação A que deve ser executada pelo agente em cada possível estado S. É um mapeamento de estado para ação. E ela é representada dessa forma. A política para o estado S é igual à ação A. Então ela define sempre qual ação A que o agente deve executar em cada um dos estados S. Uma vez que ele segue essa política, seguindo uma política, ele vai ter um determinado comportamento durante a sua existência. Essas ações podem ser boas ou ruins, vai depender da política que o agente está seguindo. Consequentemente, a utilidade do agente depende totalmente desta política adotada por ele. Do ponto de vista dos nossos problemas de decisão sequencial, a solução para um problema de decisão sequencial nada mais é do que uma política π. Porque justamente a política define o que o agente tem que fazer em cada situação. Vamos ver alguns exemplos aqui de política. Para esse nosso problema do mundo 4x3, o que poderia ser uma política ideal? Lembrando que uma política são as ações que o agente tem que executar em cada possível estado. Vamos colocar aqui na cor azul uma possível política. Digamos que nesse estado aqui, a ação que ele tem que executar seja ir para cima. Aqui para cima, aqui para direita, direita, direita. Nesse estado, se ele estiver aqui, digamos que a ação que ele tem que executar é ir para a direita, aqui ir para cima, aqui ir para cima, e neste 4-3 ir para a esquerda. Isto é uma política. Observem que para cada possível estado, por exemplo, no estado 1, a ação, no estado 1, a ação que a política define, que tem que ser feita pelo agente nesse estado, é ir para cima. Para cada um dos estados do problema, nós temos uma política, uma ação correspondente. Esta aqui, coincidentemente, é a política ótima, porque se você calcular aqui a utilidade de cada possível caminho a partir de qualquer posição, você vai ver que é a melhor combinação possível de passos, de ações, de estados que o agente vai poder fazer. É o caminho por onde ele passa, no qual ele vai ganhar o melhor prêmio, vai ter o melhor desempenho no final. Vamos fazer um outro exemplo de política. Vamos fazer de outra cor aqui. Um outro exemplo de política pode ser a seguinte. Posso fazer o seguinte. Posso fazer o agente ir para cima aqui também para cima, para direita, mas aqui eu posso fazer ele vir para baixo, aqui para esquerda e aqui também para esquerda.
Vejam, isso também é uma política possível, porque para cada estado está sendo definido aqui qual a ação que o agente tem que executar. Um terceiro exemplo de política, podemos fazer da seguinte forma, pode ser que ele escolha ir para a direita, aqui, direita, para cima, para direita, para baixo, direita, para baixo. Vejam, essa política aqui manda o agente ir sempre para o estado onde ele recebe o menor sinal de recompensa, uma punição no caso. Ela é sim uma política, porque esse nosso estado -1 também é um estado meta, também é um meta. A política, ela não diz respeito ao resultado final, mas sim ela define uma sequência, quais ações que têm que ser executadas para se chegar no estado meta. Se ela é a melhor ou a pior, vai depender do seu problema. Então, nós chegamos no conceito de política ótima, que ela é ótima para o seu problema em questão. E ela envolve também a missão do agente, né? Aonde que ele vai chegar, onde ele precisa chegar para ter um bom desempenho, né? A política ótima, ela define então a solução ótima para um problema de decisão sequencial. Ela é denotada pela letra π e representada com um asterisco aqui, num expoente, para indicar que justamente ela é a melhor política para aquele problema. Ela é a melhor porque é aquela que produz a maior utilidade V para o agente. Essa política, ela nada mais é do que ela define qual que é a melhor ação que o agente tem que executar em cada possível estado S. Agora, vejam, não é mais qualquer ação. Antes aqui nós vimos política como sendo uma ação qualquer, certo? Como eu mostrei nesses três exemplos aqui, 3 políticas diferentes. Mas agora, no contexto de política ótima, é sempre a melhor ação que o agente precisa executar para ter uma maior utilidade durante a existência dele. Ou seja, para que ele seja conduzido ao estado onde ele vai receber a maior recompensa. Uma política ótima para esse mundo de 4x3 é essa aqui, que nós inclusive vimos no slide anterior. É uma política que sempre direciona o agente para chegar no estado onde ele recebe a maior recompensa, independente das recompensas que ele recebe aqui ao longo do caminho, né? Esses valores aqui são as recompensas que ele recebeu, que ele vai receber, por passar por esses estados aqui, né? Independente de ter essas recompensas ligeiramente negativas, ainda assim ele consegue chegar aqui no estado +1 e no fim das contas ele consegue receber uma recompensa positiva, né? Uma utilidade positiva, desconsiderando aqui, porque ele considera o que ele obtém no final, descontando aqui o que ele teve que pagar, o preço que ele teve que pagar, digamos assim, no caminho que ele fez. Com isso nós chegamos no elemento principal dessa aula de hoje, que é a ideia de como resolver um problema de decisão sequencial. Para você resolver um problema de decisão sequencial, você tem que fazer com que o agente aprenda, que o agente encontre qual que é essa política ótima. Uma vez que ele encontrou essa política ótima, nós dizemos que o agente aprendeu. Ele aprendeu a como se comportar naquele ambiente, através desse mapeamento aqui de ações que ele encontrou para cada possível estado. Então, a partir deste mapeamento da política ótima, o agente consegue decidir o que ele tem que fazer em qualquer estado que ele se encontre. Para isso, ele simplesmente vai consultar a sua percepção. Essa percepção vai dizer para ele se ele está no 1.1 ou se ele está no 2.3. Ele vai dizer em qual estado atual que ele se encontra. E daí, com base nessa percepção, ele consulta a política
e essa política vai dizer para ele qual ação que ele tem que fazer naquele estado. Por exemplo, no estado 1, a política diz que ele tem que executar a ação de ir para cima. No estado 1.3, a política diz que a ação é ir para a direita. No estado 3.2, a política diz que a ação é ir para cima. Então, resumindo, o objetivo do problema de decisão sequencial é fazer com que o agente encontre a política ótima. Uma vez que ele encontrou a política ótima, ele aprendeu a se comportar, aprendeu a como se comportar no ambiente. Um último ponto para fecharmos essa aula é o seguinte: a nossa política ótima, ela depende dos valores de recompensa fornecidos para o agente, seja fornecidos diretamente por o ambiente ou seja modelados aqui por nós, né? Seja modelados pelo projetista. No exemplo anterior, onde os valores de recompensa eram estes valores aqui para os estados que não eram terminais, menos 0,04, nós chegamos nesta política ótima aqui. Porém, para diferentes valores de recompensa, nós teremos diferentes políticas. Por exemplo, se nós adotarmos valores de recompensa menores do que 2,5 para esses estados aqui, que não sejam os estados terminais, né, não sejam estados metas, nós chegamos numa configuração tão hostil para o agente, a gente chama de mundo hostil, que é tão penoso ficar em qualquer uma dessas posições aqui, cada uma delas fornece menos do que 2,5, 2,6, por exemplo, ele toma tanta punição em passar por qualquer um desses estados aqui, que pouco importa para ele se ele chega aqui nesse estado meta com mais um ou nesse aqui. O que importa para ele é acabar com a sua vida logo, para deixar de sofrer, deixar de tomar essas punições negativas. Por outro lado, por isso que a gente vê aqui que essa política ótima, ela manda tanto em alguns estados, ela manda o agente ir para o mais um, e em outros ele acaba indo para o menos um aqui, né? Porque o que importa é chegar logo num estado meta, para deixar de receber essas punições negativas aqui. Por outro lado, se nós adotarmos recompensas positivas, por exemplo, valores positivos, seja, sei lá, 0,5 para cada um desses estados aqui, 0,5 positivo, nós chegamos numa configuração chamada de mundo feliz, aonde para o agente ele vai ganhar mais recompensa, vai ser melhor para ele se ele ficar simplesmente circulando aqui, em vez de ir para um estado final, em vez de ir para um estado meta. Então ele pode ficar circulando e a cada vez que ele circula aqui, ele ganha 0,5. Então a cada passagem que ele dá ou simplesmente ir para frente e para trás, ele fica ganhando 0,5, até, por exemplo, acabar o tempo de vida dele, que qualquer caminho que ele fizer vai dar uma recompensa final, uma utilidade maior do que um positivo e com certeza maior do que um negativo. Então, esse sinal de recompensa que se adota para o agente é determinante na escolha da política ótima. Com isso encerramos essa primeira aula, deixei aqui 2 referências para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto.